Paz, meus queridos, tudo bem? Então, voltando aí ao estudo de Gálatas, semana passada não deu pra gente fazer esse estudo, mas hoje vamos dar sequência no estudo, né? Só falta esse capítulo e o capítulo 6. Nós terminamos o livro de Gálatas e damos sequência, então, nas cartas paulinas, né? Uma sequência cronológica, vou tentar fazer uma sequência cronológica que eu entenda que seja cronológica, né? Mas vamos então ao capítulo 5. Lembrando que a carta de Gálatas, né, foi escrito por Paulo defendendo a graça, né, a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça, contra as obras da lei. Você vai ver claro isso em toda a carta que ele escreve, né? E no capítulo 5, logo no início do capítulo 5, Paulo ele exorta a viver a liberdade em Cristo, né? Foi para isso que Cristo havia libertado eles. Então não havia necessidade deles colocarem um jugo novamente sobre entrar num jugo de escravidão novamente sobre a vida deles, sobre um peso sobre as costas deles que era desnecessário. Então ele fala assim, ó, é, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então vocês têm que permanecer livres. Não coloquem um jugo sobre vocês, né? Do versículo 2 ao versículo 6, Paulo ele quase que coloca diante dos Gálatas uma escolha, né? Ou vocês optam pela lei, ou vocês optam pela graça. Qual dessas vai justificar a vida de vocês? Em qual dessas você vai crer? Em qual dessas você vai seguir? Qual dessas você vai seguir? A, 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 a justificação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, ou pelas obras da lei, né? E ele diz assim, já se você escolheu a lei, quer dizer que você então, que Cristo morreu em vão. Se você escolheu, optou pela lei, a seguir a lei, então Cristo morreu em vão. E você decaiu da graça. Se você optou pela lei, não adianta você somente circuncidar. Ele diz que não adianta somente você circuncidar. Você tem que viver por toda ela. É o que diz ali em Deuteronômio 27, 26, mas aqui citado em Gálatas também. Em Gálatas, em Gálatas 10. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aí o versículo 12 também de Gálatas 3 diz assim, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Se você observa as leis, os preceitos, a lei de Moisés, então você vai viver por ela, vai ser justificado por ela. E você não pode errar em nenhuma delas. A lei, vamos dizer assim, são várias leis, mas é a única, você não pode errar em nenhuma. Se você errou em uma, você já não é mais justificado por ela. Então ele faz essa. Ele coloca essas duas escolhas. A impressão que tem é que ele coloca essas duas escolhas para que o povo de Gálatas pudesse escolher. E tem uma frasezinha que diz assim: ó, a graça é ineficaz para aquele que confia em seu próprio esforço para a salvação. É uma frase bem pertinente. A graça é ineficaz para aquele que confia em seu próprio esforço para a salvação. Tem um livro do Max Lucado chamado Nas Garras da Graça, eu li há muito tempo, e lá contava a história de 5 irmãos, se eu não me engano, 5 irmãos, mas eu vou falar somente de 2 deles, que é o que seria mais importante para nós aqui. Esses irmãos, os 5 irmãos, havia o mais velho, e esse mais velho simbolizava Cristo, né? Eles moravam, acho que num palácio, se eu não me engano, eram o rei, o pai deles era um rei. Eles moravam no palácio e perto desse palácio corria um rio e pouco mais para frente desse rio, né, seguindo a correnteza, era uma cachoeira. E o rei falava assim, ó, não brinquem na beira na margem do rio, porque pode vir um olho d'água ali e levar vocês e vocês caírem lá embaixo, não tem como a gente buscar vocês, fica quase que impossível buscá-los. O que acontece? Eles vão e brincam na beira da margem do rio, desobedecendo ao pai. Então vem uma correnteza, uma corrente de água mais forte e pega os filhos e caem todos lá embaixo, né? Eram 4 filhos, né? Mas eu vou falar somente sobre 2. Um deles, né? E aí passou um tempo, né? Eles ficaram lá embaixo, fizeram uma fogueira ali na beira do rio ainda, aguardando, esperando alguma coisa e tal. Então, depois de um tempo, o pai viu que os filhos não voltavam, chamou o irmão mais velho, né? Que o irmão mais velho não estava lá, o irmão mais velho havia obedecido ao pai. E então ele chamou o irmão mais velho, vai lá, eu acho que eles caíram, vai lá embaixo e vê se eles estão lá embaixo. Vê se eles estão lá no pé da cachoeira. E o irmão mais velho, representando a Cristo, ele desce então do palácio, lá no pé da cachoeira, lá no meio da mata, e encontra os irmãos lá.
E um deles estava aguardando, né? Um deles estava aguardando o pai mandar alguém para resgatar ele. E quando ele vê o irmão mais velho, ele fica todo feliz, monta nas costas do irmão mais velho, o irmão mais velho sobe, né, na cachoeira ali, ou por algum outro caminho ali, um pouco mais íngreme e difícil, mas ele consegue levar o filho, um dos irmãos, para o pai, né? E o filho volta a morar com o pai. Então ele desce novamente e vai procurar o outro irmão. Só que o outro irmão, ele não estava ali porque ele estava construindo uma escada. Pegava algumas pedras, rolava uma pedra, colocava uma outra pedra em cima, ia tentando, e era muito difícil, bem difícil, ele não iria conseguir fazer aquilo, mas com o esforço dele, ele estava tentando chegar novamente ao palácio do pai, chegar ao pai. E aí o irmão mais velho falou assim, não, mas o pai me enviou para te resgatar. Pode ficar tranquilo, vamos comigo, que você sobe aqui nas minhas costas e eu te levo. Eu falei, não, eu não sou digno disso, eu errei, eu desobedeci o pai, então eu tenho que fazer por merecer, né? E ele fica tentando subir fazer aquela escada, aquele apoio para ele poder subir, e ele não consegue. E o filho mais velho volta pro pai e fala, olha, ele está tentando subir, mas não está conseguindo. Ele não vai conseguir, mas ele não quer vir. Então, para vocês entenderem assim que um irmão que estava aguardando só para ser resgatado, esses somos nós, que mediante a fé em Cristo Jesus, né, o irmão mais velho ali, né, o primogênito de muitos, nós, através dele, voltamos, encontramos o caminho para o Pai. Através dele, nele, no filho mais velho, nós chegamos ao Pai. E as obras da lei é como se o cara quisesse, eu não sou digno, né? Deixa que eu vou, com o meu esforço, vou fazer o caminho de volta para casa, né? E essas são as obras da lei. E é bem interessante essa história por isso, né? Porque às vezes nós queremos cumprir com algumas coisas, entendendo que nós não somos merecedor do amor de Deus, né? Não somos merecedor da morte de Cristo e queremos então dar uma ajuda a Cristo para que a gente seja mais digno da salvação ou não, sendo que nenhum de nós é digno, nem aquele que aceita por inteiro e nem aquele que aceita pela metade, vamos dizer assim. Ninguém é digno da salvação de Cristo, mas mesmo assim o Pai o enviou para que nós fôssemos resgatados. Não precisamos construir escadas para lá. Basta somente subir nas costas de Cristo e por meio de Cristo, que é o caminho, nós chegamos ao Pai. Amém? O versículo 5 desse capítulo 5 é um versículo escatológico. Ele é meio atípico do livro de Gálatas, mas é um versículo escatológico, né? Ele diz assim, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É como se ele estivesse falando do grande e terrível dia do Senhor, né? Grande para alguns, terrível para outros, né? Então, é um versículo escatológico. Ele está falando do dia do Senhor, né? Que pela fé, mediante a fé, nós seremos justificados, né? Essa é a nossa esperança, que mediante a fé em Cristo Jesus, a justificação venha, né? Pela graça. Tá bom? Então, no versículo 6, aqui, se você ler o versículo 6, ele vai deixar mais claro um pensamento de Paulo, que pode parecer para nós aqui que Paulo falou assim, não interessa se você cumpre ou não, a graça é graça e você é salvo de qualquer forma, né? E aí, como se ele estivesse incitando a libertinagem ou a bagunça em si, né? E Paulo, ele fala, nesse versículo 6, ele deixa bem claro que não é exatamente isso, né? E mais para frente você vai ver que não é isso mesmo, a partir principalmente do versículo 13 ali, né? Mas ela diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé atua pelo amor. O que fica claro aqui para Paulo? Não interessa se você é circunciso ou não. Não interessa se você cumpre com as leis de Moisés ou não. Se você quer cumprir, que cumpra. Desde que isso não seja requisito para a sua salvação. Desde que você entenda que isso não é uma forma de você encontrar o caminho da salvação. Se você quer cumprir com essas coisas, mas sua fé está em Cristo, sua justificação está em Cristo, você sabe que por meio da fé em Cristo Jesus é que você encontra a salvação, se quer cumprir com a lei, cumpra. Se não quiser, não cumpra, né? Mas isso não pode ser requisito para a sua salvação.
É exatamente isso que diz aqui no versículo 6. Né? A partir do versículo 7 até mais ou menos o versículo 12, Paulo ele começa a condenar a atitude dos judaizantes, né? De uma forma bem severa, ele condena o pessoal ali. Logo no versículo 7 ele faz uma pergunta retórica, né? Quem que estava atrapalhando eles continuarem caminhando na verdade? É uma pergunta retórica, porque ele sabia muito bem quem eram eles, né? Que eram os judaizantes, mas uma coisa assim, só um algo a mais aqui, né? A título de curiosidade, na verdade, né? No versículo 7 ele diz assim, ó, vós corrieis bem. Essa forma de vós corrieis bem, essa analogia que Paulo faz com o esporte, é a forma de escrita dele. Você vai perceber que ele faz isso em 1 Coríntios 9, 24, que fala sobre aquele que corre no estádio, que quer a coroa corruptível, mas nós corremos por uma coroa incorruptível. Aí ele fala em Filipenses 2,16, ele fala em Filipenses 3,14, ele fala em 1 Timóteo 4,7, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele fala em Hebreus 12:1. Então, todos esses versículos, na verdade, ele fala sobre... ele faz uma analogia com o esporte. É uma forma de Paulo escrever a nossa caminhada em direção ao reino de Deus, né? Em direção ao Senhor. Né? No versículo 8, no versículo 9, né, ele fala da persuasão daquele que chama, não vem de Cristo, essas coisas de circuncidar não vem de Cristo, Cristo é quem chama eles, então não vem de Cristo isso que eles estavam fazendo, né? E na verdade ele está dizendo assim, ó, um pouco de fermento levado toda a massa, assim, essa discussão, né, que eles estavam tendo, né, não provinha de Deus, não provinha de Cristo, era uma discussão tola. Circuncida ou não circuncida? Faz isso ou não faz? Cumpre com isso ou não cumpre? É uma discussão tola, né? E isso não vinha de Deus, não vinha de Cristo. É isso que ele está dizendo no versículo 8 e no versículo 9, né? No versículo 10, ele diz assim, na primeira parte diz assim, confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento. E eu só queria fazer um outro parênteses aqui, e eu peguei a Bíblia de Jerusalém, né? E eu gostei muito da versão deles. E diz assim, confio que unidos no Senhor. Olha que bonito. Confio que unidos no Senhor, vocês unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Né? Só um parênteses aqui, falando sobre unidade, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. E você percebe que a Bíblia é recheada dessas coisas que passa despercebido por nós, né? E nessa Bíblia de Jerusalém fica muito mais claro isso, nesse versículo 10, né? Confio que unidos no Senhor não tereis outro sentimento. É importante vivermos em unidade, né? Como a gente sempre diz aqui na igreja, talvez esta seja a oração que Deus ainda não respondeu de Cristo, né? Que nós sejamos um, como Ele é no Pai, que nós sejamos com Ele para que o mundo creia que o Senhor enviou a Cristo Jesus. Então, essa é a nossa ideia, essa é de repente, a nossa visão, é aquilo que nós desejamos que aconteça em Cornélio, né? Que haja unidade não somente de uma igreja, mas do corpo de Cristo, das igrejas do Senhor. Amém? No versículo 10, do versículo 10 ao versículo 12, é bem mais evidente que Paulo condena severamente a atitude dos judaizantes, a ponto dele falar assim, olha, no 12, tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Em outras versões, fala assim, ó, tomara até que se castrassem, que cortassem, e se acha isso tão importante que cortem tudo, né? Que cortem fora. Ele quis dizer exatamente isso nesse versículo 10 ao versículo 12. E aí no versículo 11 ele fala assim, olha, não sei por que estão me perseguindo, porque eu prego a circuncisão também. Né? O que ele está querendo dizer ali? Que ele falava sobre circuncisão entre os judeus, né? Mas não entre os gentios. E em Atos 16:3, vocês podem ler lá, Atos 16:3, ele circuncida Timóteo.
ele estava na segunda viagem missionária, encontra Timóteo, então chama Timóteo para caminhar com ele. Só que antes de levar Timóteo, ele circuncida Timóteo. Timóteo era filho de uma judia e o pai era grego. Mas por que Paulo faz isso, né? Paulo não estava entendendo que a circuncisão era um requisito para a salvação. Ele não estava querendo dizer isso. Por que ele fez isso? Porque eles sabiam que o pai de Timóteo era grego e a mãe era judia. Então ele falou assim, ó, nós vamos entrar em sinagogas judaicas. Será necessário circuncisão para que a gente possa pregar lá. Então ele faz em respeito até, na verdade, aos judeus, né? Mas não que isso fosse um requisito para a salvação, né? E ele fala no versículo 11 que eles estavam perseguindo ele, né? Mesmo que ele falasse da circuncisão, ainda perseguiam ele, né? Mas para vocês entenderem essa passagem de Atos 16:3, vou trazer um exemplo assim, é mais ou menos assim, ó. Pregar de terno é importante ou não é? Na minha visão, não vejo problema algum se você pregar de terno, se você pregar de camisa, de sapato, de tênis, né? Isso para mim é indiferente. Porém, se eu for convidado a pregar numa igreja tradicional, numa igreja assembleiana, ou qualquer igreja assim histórica que deve-se pregar de terno, por que eu vou lá pregar de blusa moletom, né? É um desrespeito com as pessoas. Então ele circuncidou Timóteo não porque ele entendia que isso era o correto, que isso é o mais correto, mas era uma forma de respeito aos judeus, né? E em 1 Coríntios 9:22 ele diz assim, ó, fiz-me tudo para com todos, para de todos os meios ganhar alguns. Então é mais ou menos isso que Paulo faz a Timóteo, olha, vamos circuncidar, nós vamos conseguir entrar no meio dos judeus, nós vamos conseguir pregar Cristo no meio deles. Se você não circuncidar, nós não vamos ter essa oportunidade de fazer isso. Não sei se vocês estão me entendendo, né? É a mesma coisa de pregar com terno. Ah, em tal lugar você vai pregar em uma igreja Assembleia de Deus? Tem que ir de terno, né? Ah, mas eu não acho correto isso, não tem nada a ver, mas lá é necessário que seja assim. Então, faça-se como eles para você pregar o evangelho a eles. Entendeu? Então é mais ou menos isso que Paulo faz com Timóteo. Não tem nada a ver com justificação mediante a lei de Moisés, mas era mais uma situação de respeito ali, né? Do versículo 13 ao versículo 15, a exortação de Paulo agora é diferente. A impressão que eu tenho é assim que ele está querendo evitar, né, uma interpretação errada daquilo que ele escreveu no versículo 1. Diz assim, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Talvez pudessem interpretar de uma maneira errada isso que ele está dizendo, falando assim, olha, Paulo está falando assim que é para a liberdade que Cristo nos libertou, nós podemos fazer qualquer coisa agora, né? Então a exortação dele agora, nesse momento, a partir do versículo 13, é para que não haja essa interpretação errada, né? Ele diz assim, ó, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então ele está dizendo assim, olha, vocês são livres, né? Foi para a liberdade que Cristo vos chamou, né? Porém, liberdade ou graça, ela não é um aval para libertinagem, para pecado. Não é. Mas, na verdade, ele diz assim mais ou menos, ó, você vai trocar o cativeiro da lei de Moisés, vai trocar esse jugo que é pesado sobre você, só que você vai tomar que é o do amor, é o cativeiro do amor, né? Então, nós somos livres para servir uns aos outros em amor. Ele não está dizendo assim, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Pela graça, você é salvo, então você pode fazer o que você quiser. E ele está dizendo exatamente o contrário disso, né? No versículo 13 ao versículo 15 ali, e no 14 principalmente, ele diz assim, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, no 14 ele cita o que Cristo disse em Mateus 22, 39 e 40, né? Sobre os 2 maiores mandamentos, né? E aí Cristo fala sobre exatamente isso. Sobre a lei se cumpre nisso, né? Toda a lei e os profetas, ele diz, na verdade, né?
em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo ele cita aquilo que Cristo disse ali, que está em Mateus 22, 39 e 40. Então, a liberdade não é um aval para você sair pecando, não é um documento que te libera de obedecer ou andar em espírito, né? Porque, na verdade, é isso que ele vai falar a partir do versículo 16, né? Que você tem que andar no espírito, né? No versículo 15, ele diz assim: Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E no versículo 16 ele diz assim: Digo, porém, andai no espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Né? Então ele diz assim: ó, a liberdade não é para você pecar, né? É para você amar e servir um ao outro em amor. E isso é a lei, e se cumpre a lei. Se você amar o teu próximo, você está cumprindo a lei. Agora vocês estão quase se matando, querem se pegar, vocês se devoram aí, um acusando ao outro. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Vocês ficam utilizando da lei para acusar um ao outro. E vede que não sejais mutuamente destruídos. Por quê? Porque todo mundo tem um pecado, todo mundo tem uma tentação, todo mundo tem algo que é falho em sua vida. Né? E no 16 ele diz assim, ó: Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Eu creio que quando ele fala o versículo 16, ele está quase que citando o versículo de cima, né? Ele cita assim, ó: Andai no espírito, porque pela lei vocês estão devorando um ao outro, todo mundo um acusando: o cara errou nisso, o cara errou naquilo, ele traiu, mas ele fuma, mas ele assiste muita televisão, mas ele faz a barba, mas a mulher corta o cabelo, mas rapa a perna, não sei o que, não sei, e fica todo mundo, um querendo devorar o outro, porque, e pela lei, todos nós somos culpados, porque todos nós erramos em alguma coisa da lei, né? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então ele cita assim, ó: Vede que não sejais mutuamente destruídos. Ele fala assim, ó: vocês vão se matar se vocês ficarem vivendo pela lei, porque vocês ficam um acusando o outro. Agora, se vocês andam no espírito, vocês não vão fazer a concupiscências da carne. Né? Se você anda no espírito, você não satisfará isso. Você não vai satisfazer os desejos da carne. Então, ande no espírito. Em vez de você ficar acusando e tentando matar o seu irmão, ande no espírito, né? No versículo 17 e 18, ele diz assim, ó, que o espírito milita contra a carne contra o espírito, né? Então eu percebo assim, que aquilo que você mais alimentar é o que vai vencer. Se o espírito é o vencedor, então você já não está mais debaixo da lei. Se você tem alimentado mais o teu espírito, como se alimenta o espírito? Vamos estar orando, vamos estar jejuando, vamos estar lendo a palavra, vamos estar em comunhão com os irmãos, vamos estar adorando, vamos estar servindo. Então você está alimentando o teu espírito, né? Você está vivendo em Deus, né? E não é manifestar o poder de Deus, é viver em Deus, né? Então você já não está mais debaixo da lei. Se você está vivendo em espírito, você não está mais debaixo da lei. Do versículo 19 ao versículo 24, ele faz ali aquela questão da obras da carne versus fruto do espírito, né? Eu anotei algumas coisinhas aqui, diz assim, obras da carne. Obras da carne é mais de uma. São obras da carne. Não são obras da carne, mas são obras da carne. E obra, ela tem o significado de trabalho. Obra é aquilo que resulta de uma ação, né? E fruto do espírito é só um. Você pode reparar que ele não fala frutos do espírito, ele fala fruto do espírito no singular, tá no versículo 22. Fruto é somente um fruto, resultado do desenvolvimento de uma semente. O fruto, ele é o desenvolvimento de uma semente, o desenvolvimento de um ovário, né? Então, qual que o meu pensamento foi? Que a obra é um trabalho, é uma ação, aquilo que nós fazemos. A obra da carne são as ações nossas que são tomadas quando não vivemos pelo Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o resultado de um caminhar com Deus, né? E quando a gente fala fruto do Espírito, e são várias coisas, né? Os frutos do Espírito são, se não me engano, 9. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9. Né? Até, na verdade, tem um livro do Luciano Subirá que fala sobre isso. Muito interessante mesmo.
o fruto do Espírito é como se fosse uma poncã, eu penso assim, né? Que tem vários gomos, né? Ele é um fruto só, mas com várias partes, e você vai pegando, comendo de um por vez ali, né? Não sei se vocês conseguiram me entender. E voltando a falar, não sei se é um livro do Luciano Subirá, mas ele tem uma ministração que fala sobre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. E ele faz uma interligação sobre essas duas coisas que é muito bacana, né? Então, assim, eu vejo isso. Obras da carne é algo trabalhoso, é uma ação, é resultado de uma ação, mas o fruto é uma coisa natural, né? Se um fruto, para ele, se você alimentar, colocar água, bater sol, ter o adubo ali da terra ali mesmo, ter os nutrientes da terra, o fruto naturalmente nasce sem esforço algum, né? Então, assim, se somos guiados pelo Espírito, o fruto naturalmente aparecerá. Se nós vivemos no Espírito, somos guiados pelo Espírito, o fruto naturalmente vai aparecer. Não vai ser uma coisa assim trabalhosa, não é uma obra, você não precisa de uma ação, mas você precisa de uma vivência em Cristo. Se você viver em Cristo, o fruto naturalmente vai aparecer. Nos versículos 24 e 25, né? Os dois versículos, na verdade, eles se complementam, né? Se somos de Cristo, já crucificamos a carne. Então, hoje nós vivemos no Espírito. Porém, se nós vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. E o andar no Espírito, ele não é somente manifestar os dons, porque às vezes a gente tem a ideia, né? Eu falei até da pregação do Luciano Subirá sobre dons e fruto. A gente tem a ideia de que andar no Espírito é manifestar os dons. E manifestar os dons não é exatamente viver no Espírito, né? Mas se você não é andar no Espírito. Se você anda no Espírito, você é testemunha. O que diz ali em Atos 1:8? Vamos abrir Atos 1:8 ali. Rapidamente. Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que eu percebo aqui é quando você recebe o Espírito Santo, quando você anda no Espírito Santo, né? Quando você recebe o poder dele não é para você manifestar os dons. Ele não está falando assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês vão falar em línguas, então vocês vão profetizar, então vocês vão interpretar línguas. Ele não está falando assim, então vocês vão ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Ele não está falando isso. Ele está dizendo assim, que o poder que o Espírito Santo nos dá é de sermos testemunhas, né? O que a testemunha faz? Né? Ela fala aquilo que viu, que ouviu, né? Uma testemunha de um caso de crime é isso. Ela vai testemunhar o quê? Eu vi que ele fez isso. Eu ouvi que ele fez isso, né? E sermos testemunha é isso. Não é manifestar os dons, mas é de certa forma falar aquilo que nós vimos e ouvimos, aquilo que nós vivenciamos, refletindo o fruto, né? Eu percebo isso, que às vezes nós temos uma confusão na nossa mente a respeito de andar no Espírito. Se a pessoa profetiza, se a pessoa fala em línguas, se a pessoa tem palavra de conhecimento, se a pessoa tem palavra de sabedoria, se a pessoa tem dons ali, né, milagre, cura, nossa, essa pessoa anda no Espírito, essa pessoa é de Deus. De repente, nem é tão de Deus, sabe por quê? Porque vai chegar no grande dia, lá no temível dia, e a gente pode chegar lá para o Senhor, tomara que não sejamos nós, e dizemos assim, Senhor, mas em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu trouxe cura aos enfermos, em teu nome eu falei em línguas, interpretei línguas. E pode ser que naquele dia ele fale assim, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, andar no Espírito é ser testemunha e não manifestar os dons. Andar no Espírito é ser testemunha do Senhor, né? Então, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós temos os dons espirituais, se nós vivemos neles, então ande também no Espírito. Seja testemunha. Reflita os frutos também, né? E para terminar ali, no versículo 26, Paulo dá uma outra última cajadada, né? Não a última cajadada da carta, mas ali
desse capítulo, né? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns com os outros. Ou seja, se nós vivemos no Espírito, se nós andamos no Espírito também, consequentemente, não seremos orgulhosos, não seremos provocadores e nem invejosos, né? Paulo, nesse parágrafo, ele termina dando uma última cajadada, né? Não deixamos possuir de vanglória, não sejamos orgulhosos, não ache que as coisas, você anda no Espírito, nossa, que bênção que eu sou, olha como eu faço isso, olha como eu faço aquilo, né? Não provoque uns aos outros, né? E, pelo amor de Deus, não tenham inveja uns dos outros, mas quando o seu irmão está alegre, você se alegra junto com ele, né? Se ele está triste, você se entristece com ele, mas se ele está feliz, está alegre, se ele conseguiu uma bênção, se ele conquistou algo, se alegre junto com ele, mas não tenha inveja. Amém? Bom, meus queridos, esse foi o capítulo 5, né, de Gálatas. Nós temos só mais um capítulo, mas vocês vão perceber como fica bem mais claro ali que Paulo está falando, né, sobre as obras da lei e sobre a graça, né, mediante a fé. Então, se tiver alguma dúvida, por favor, nos comunique, né, pelo WhatsApp e deem um feedback daquilo que a gente tem estudado, tá bom? Deus abençoe vocês.